gravação. Já iniciando a gravação. Hoje esse microfone não cooperou, então vou falar com o microfone aqui do computador. Acho que fica tudo em hora. No início, nós começamos a falar a respeito da Bíblia de uma forma mais geral, sem entrar muito no detalhe específico de livros, de teologia, digamos assim. E hoje a gente vai terminar esse contexto falando da Bíblia, tá? E aí o tema do próximo domingo já vai para uma outra direção, tá? Porque a ideia dessa primeira série que nós tivemos, é mais para trazer alguns elementos específicos que a gente sabe que a Bíblia tem, tá? Que é importante a gente conhecer, né? Associados aí com a transmissão, as línguas originais, o processo de tradução, tá? Porque daqui para frente a gente vai sempre recorrer de alguma forma ao texto bíblico para discutir os próximos assuntos que virão. Hoje nós vamos falar especificamente sobre algumas dificuldades que a gente encontra na Bíblia. E essas dificuldades, então, serão os ganchos que nos levarão, então, para os próximos temas. Tá, eu vou colocar aqui o material para a gente poder seguir, acompanhar. Vamos lá, tem a nossa super vinheta, né? Deixa eu só alternar para ficar mais fácil. Essa é uma pergunta que talvez em algum momento você já ouviu ou já se fez, né? Será que tem algum erro na Bíblia? Dá para confiar no texto que nós temos, no material que chegou para as nossas mãos nos dias de hoje, né? É uma pergunta bastante honesta e bastante importante, né? Eu acho que antes de aprofundar nessa questão dos erros, né, dos possíveis erros, acho importante a gente refletir um pouco a respeito das principais críticas e também dos principais problemas que a humanidade se depara quando pensa na Bíblia, né? Porque não é um livro fácil, né? Aqui eu listei somente 4, porque eu acho que eles resumem bastante o ponto de vista de muitas pessoas que são críticas, né, da Bíblia, né? E certamente a gente já se deparou com alguma crítica relacionada com essa aqui, né? Uma dessas, na verdade. A primeira coisa que as pessoas falam, né? Muita gente comenta, pensa, critica, porque acredita que a Bíblia é um livro de mitos, de lendas e de superstições. Um exemplo: gigantes. A Bíblia fala de gigantes, né? Gigantes como Golias, que tinham 3 metros de altura. Parece uma coisa um pouco, né, mitológica, assim, digamos, né? A própria história de Adão e Eva. Tem muita gente que acha que é um mito, que é uma lenda, que a humanidade não começou daquela forma, né? Deus criando as pessoas. O sol parando, né, com Josué, né, homens entrando em fornalhas e saindo vivos, tá? Então existe muito essa questão de será que tudo isso não são mitos, lendas, superstições que foram criadas, né? E aí alguém começou a registrar, compilar e colocou isso na Bíblia. Tá? Vamos passar por todos, depois a gente pensa um pouquinho em cada um deles, né? Outra crítica e outro problema é a questão da ciência, né? Tem muitas coisas que as pessoas acham que é totalmente, na Bíblia, totalmente incompatível com a ciência. A própria criação. Tem muita gente que acha que o relato da criação que a gente tem no Gênesis é totalmente incompatível com aquilo que a ciência descobriu
a respeito do universo, da vida na Terra e de outros detalhes científicos que podem aparecer. Então tem muita gente que acha que não, ali não faz sentido. Existência de fatos ou eventos sobrenaturais, isso começou inclusive por causa do iluminismo, né? Idade moderna. Muitos cientistas daquela época diziam, não, a Bíblia pode até ser um livro de fé, mas qualquer coisa que fale a respeito do sobrenatural tem que ser desconsiderado porque é impossível. E esse movimento aí de descartar os fatos e eventos sobrenaturais, que começou mais forte ali na Idade Moderna, né? É algo que até hoje a gente vê muito presente no dia a dia. As pessoas até acreditam em alguns fatos, em algumas lições, mas essa questão sobrenatural precisa ser entendido de uma forma um pouco diferente. E outro aspecto de crítica e de problema é que a temática da Bíblia parece desatualizada para os dias de hoje, né? E talvez o principal argumento desse quarto ponto aqui é que as pessoas olham para a Bíblia como um livro escrito há séculos atrás, para pessoas que viviam numa cultura totalmente diferente da nossa, com problemas completamente diferentes dos nossos, e que não é possível você aprender nada com esse passado, porque ele está muito distante, muito desapegado da nossa realidade. Obviamente, pessoal, não são somente esses os problemas que a gente tem e as críticas que a gente vê sendo feitas pela Bíblia, mas eu trouxe esses 4 itens aqui porque talvez eles sejam os mais discutidos, né? Os mais debatidos aí para a gente pensar um pouquinho. E aí eu trago vocês para esse pensamento, para essa discussão. Isso que vocês estão vendo faz sentido? Sim. Vocês ouvem esse tipo de comentário, leem esse tipo de máxima aí no dia a dia? Talvez até já se perguntaram, porque eu também já me perguntei, então acho que é natural do ser humano querer ter certeza daquilo que está nas suas mãos, né? Então vamos começar começar de baixo para cima, né? Vamos começar falando um pouco da temática, né? As pessoas acham que a Bíblia, inclusive foi até tema de uma polêmica aí, eu não sei quem disse que a Bíblia precisava ser atualizada, não sei se vocês ouviram uma história dessa aí, mas alguém disse que a Bíblia precisava ser atualizada, reformada, sei lá. Acontece o seguinte, vamos pensar um pouquinho nesse tema da temática da Bíblia. A Bíblia é uma história de pessoas. Então, quem você tem lá são pessoas para pessoas. Então, acho que é importante a gente pensar nesse aspecto. O que isso significa? Significa que a Bíblia mostra as pessoas exatamente como elas são. Exatamente como elas são. Com as suas limitações, com as suas falhas, com os seus defeitos. Não existe, tirando Jesus, que aparece nas Escrituras, todos os demais não são perfeitos. Não são. Se você pegar Davi, um homem segundo o coração de Deus e tudo mais, tem passagens da história de Davi que seriam melhores se ele ficar de fora. Vocês não acham? Pensa um pouquinho. Aquelas matanças que Davi fazia, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um momento quando Davi se associa com os filisteus. Ele se associa com os filisteus para fugir de Saul. Que o que ele faz? Ele tem autorização para viver ali junto com os filisteus,
mas ele tinha que sustentar, porque os filisteus não iam custear, né, Davi e os seus homens. Então o que ele fazia? Ele atacava os povos ali da região e matava todo mundo. Homens, mulheres e crianças. Todo mundo. Quando ele voltava para a cidade, que o rei da cidade perguntava: e onde que você foi? Ele falava que tinha atacado Israel, porque como os filisteus eram inimigos de Israel, ele falava: não, eu ataquei Israel, peguei tudo, não ficou ninguém vivo. E o rei, né, dos filisteus achava aquilo, né, o máximo, porque, né, é mais um para ajudar a gente na guerra contra Saul e o seu exército. Só que ele estava mentindo, porque ele estava mentindo para o rei e ainda cometendo uma barbárie de matar homens, mulheres e crianças. Por que ele fazia isso? Para não deixar testemunha, porque se alguém chegasse para o rei e falasse: não, Davi não está atacando Israel, está atacando seus vizinhos aqui, tá? Ia pegar mal para Davi. E Davi podia, inclusive, sofrer as consequências. Esse é um trecho que você fala: meu Deus do céu. Né? E isso ainda chamam de homem segundo o coração de Deus. Né? Poderia ser uma coisa que deveria ter ficado de fora. Porque aí Davi seria mais bonito, mais heróico, mais, né, mais perfeito. Mas não ficou de fora. Porque uma das intenções da Bíblia é mostrar às pessoas como elas realmente são, com as suas falhas, com os seus defeitos, para que a gente concorde com aquilo que está certo. Olha que coisa bacana aqui, para que a gente concorde com aquilo que está certo, discorde daquilo que está errado e aprenda com essas duas coisas. Aprenda com essas duas coisas. Porque não é porque Davi fez uma coisa errada que a Bíblia está endossando o erro de Davi. Mas ela está trazendo para nós uma reflexão de que tem coisas que a gente não deve fazer, e ela ilustra isso através das falhas das pessoas que a gente vê ali na história. Faz sentido, gente? Faz sentido? Você percebe como que a preocupação da Bíblia não é pintar um quadro irreal da humanidade, né, com homens perfeitos, homens sem defeito, homens... Né, não, são exatamente como nós somos. Você pergunta, tem machismo na Bíblia? Claro que tem. É claro que tem. Por quê? Porque é o ser humano, do sexo masculino, que vivia numa época daquelas e que tem muita gente que ainda age dessa maneira. Então, nem tudo que você lê está endossando o erro. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante da gente pensar. O que você está lendo é um relato exatamente como ele é, para que você reflita sobre isso e aprenda os prós e os contras daquilo que você está lendo. É dessa forma. Por isso que não tem gente perfeitinha na Bíblia. Tem gente como qualquer um de nós, com problemas, com defeitos, com fraquezas, e a gente está lá. Né? Quando você vê Moisés não entrou na Terra Prometida porque ficou irritado com o povo. Não era mais bonito ter tirado essa passagem da vida de Moisés, porque foi só um detalhezinho, né, que poderia passar muito bem desapercebido e deixar Moisés como homem ideal. Mas não foi o que aconteceu. Moisés também teve seus problemas. Tá? Quando Paulo escreve para os Gálatas, que ele fala de Pedro, que Pedro, quando estava com os gentios, ele agia de um jeito. Quando chegavam os judeus, ele agia de outro. O que Paulo fala? Eu repreendi Pedro porque ele foi totalmente inapropriado com esse comportamento. Não era mais fácil ter deixado esse assunto de fora, para deixar Pedro e Paulo assim como dois lindos? Mas não é assim que funciona. Então, quando a gente pensa que a temática é desatualizada, na verdade é um preconceito de quem está vendo a situação de longe. Quando, na verdade, o que a gente deveria refletir é que aquelas pessoas
são tão iguais a nós quanto a gente imagina. Talvez a única diferença é que hoje a gente tem mais tecnologia, mais conforto e, de certa forma, mais conhecimento a respeito das coisas, porque a gente está numa era diferente. Mas dizer que está desatualizado, os problemas de lá também são os problemas nossos aqui. Faz sentido, gente? Sim? Então, um ponto para a gente pensar. Outro aspecto está relacionado com fatos ou eventos sobrenaturais. Por exemplo, transformar a água em vinho, andar sobre as águas, abrir o mar vermelho, maná caindo do céu, ressuscitar mortos. Né? Tudo isso são coisas que as pessoas falam, não, eu até acredito em alguns fatos, mas nesses aí, eles são impossíveis a gente acreditar. Como eu falei, essa questão ela surgiu na Idade Média. Aliás, na Idade Moderna, o iluminismo, com o seu ideal da razão, quis dizer o seguinte: olha, se nada pode ser explicado pela razão, então tem que ser descartado. Tá? E essas coisas não existem, então a Bíblia falha nesse aspecto. Esse foi o pensamento que veio, e muita gente, inclusive, continua pensando dessa maneira. O que acontece é que tem coisas que a gente não sabe explicar. Essa é a verdade. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Cientistas não sabem explicar. Especialistas não sabem explicar. Porque talvez o que falta para nós é conhecer melhor, entender melhor. Então, às vezes, os fatos e eventos sobrenaturais, eles nos parecem sobrenaturais porque a gente quer entendê-los de uma forma natural, quer explicá-los através dos conceitos naturais que a gente tem. Mas se a gente pensar, não parece ser tão incompatível assim. Vamos imaginar o seguinte. Jesus andou sobre as águas. Isso é um fato, está lá registrado. O que será que é preciso para uma pessoa andar sobre as águas? Marquinhos. O mesmo princípio que faz um navio boiar. Vocês lembram das aulas de física? O mesmo princípio. Tá? A única coisa que a gente pode dizer é: se Jesus andou sobre as águas, alguma coisa ele tinha para poder fazer isso acontecer. E talvez seja mais difícil a gente entender essa coisa, e é muito mais fácil a gente dizer que isso é um absurdo do ponto de vista humano. Tá? Por exemplo, para transformar o pão, aliás, a água em vinho. Né? Os alquimistas já tentaram fazer essas coisas com ouro. Não sei se vocês... Né? Eles queriam transformar o metal em ouro. Como? Reorganizando os átomos, reorganizando as moléculas para aquilo acontecer. Você acha que Deus não entende da mecânica da matéria para poder fazer uma coisa dessa acontecer? Porque se ele que criou, ele sabe como que essa matéria funciona. Então, transformar coisas para Deus não é difícil, porque ele sabe como que essa transformação acontece. E hoje, de certa forma, a química já entendeu esse princípio de transformação. Tanto é que a gente transforma coisas através das reações. Quando você faz reações, certos elementos se transformam em outros elementos. Então, de certa forma, o que Deus fez foi se apropriar de uma coisa que ele mesmo criou. Os fatos e eventos sobrenaturais, eles só são sobrenaturais porque a gente tenta explicá-los pelas ferramentas que nós temos. E aqui acho que o grande desafio, e a filosofia tenta fazer isso, né, é pensar um pouco fora da caixa. Né? Vamos tentar olhar por uma outra lente, por uma outra perspectiva. Mas rola um pouco de preconceito, porque é muito mais fácil você acreditar
que existe vida em outro planeta do que acreditar que uma pessoa morta pode ressuscitar. Você até concorda que as pessoas estão muito mais propensas a acreditar que num planeta que a gente não consegue ver, né? É só um telescópio para dar para a gente o vislumbre do planeta. Lá tem vida, mas os eventos que a gente não consegue explicar aqui, eles são impossíveis. Então, isso é um fato. Tá? Essa incompatibilidade com a ciência, e aí esse vai ser um tema que a gente vai continuar nas próximas aulas, isso só existe porque as pessoas querem que exista. Porque na prática não existe essa incompatibilidade. Por uma razão muito simples. A Bíblia não é um livro científico, então ela não vai se preocupar em explicar aspectos da ciência, porque ela não foi escrita para cientistas. Mas ainda assim, o que está lá, de certa forma, pode ser experimentado pela ciência. Só que a gente vê muita gente forçando uma incompatibilidade para coisas que não fazem sentido nenhum. Esse segundo tema é o tema que nós vamos dar sequência para as próximas aulas, onde a gente vai falar de ciência e fé. Ciência e fé vai ser o nosso próximo tema. Mas os mitos, as lendas e as superstições, eles existem até por conta da própria igreja. A própria igreja sustentou ao longo da sua história os mitos, as lendas e superstições, e isso, de certa forma, contaminou as escrituras. Vou dar um exemplo para vocês. Durante o segundo, talvez não o segundo, mas a partir do terceiro século, a igreja começou a defender que Maria não morreu, mas ela foi exatamente como Elias, ela subiu para os céus. Só que não tem evidência nenhuma em lugar nenhum. As pessoas começaram a contar essa história de que Maria não morreu, de que ela ficou virgem a vida toda, de que ela continuou sem pecado, ela nunca pecou, mas não tem nenhuma evidência para isso. Isso eram lendas que as pessoas começavam a espalhar e ficou dentro da igreja. A igreja conviveu com essas lendas, conviveu com esses mitos. Né? Então, a falta de evidências, e ao mesmo tempo as histórias que corriam dentro da própria igreja, alimentavam isso que depois os opositores começaram a chamar de mitos, lendas e superstições. E a coisa é a seguinte, se você tem um mito, uma lenda correndo dentro de uma organização como a igreja, por que duvidar que todo o restante também não seja um mito, uma lenda, uma superstição? Já que já tem um, qualquer outro pode ser. Então, o raciocínio até que não está errado. Né? Se a gente acredita numa coisa e aquilo parece ser mais uma lenda do que verdade, porque todo o restante também não pode ser enquadrado na mesma condição. Então, a igreja acabou criando os mitos, lendas e superstições e passou muito tempo acreditando nessas coisas. Então, ao invés de defender a verdade de uma forma mais documental, digamos assim, né, através de evidências, essas lendas que circulavam dentro da igreja trouxeram o problema para as escrituras. Porque no final das contas se ensinava essas coisas na igreja. A respeito de Maria, a respeito e outras. Maria eu peguei como exemplo aqui, mas né, tem muitos outros que a gente poderia usar como exemplo. Para piorar, houve uma pessoa dentro da igreja chamada Orígenes. Orígenes foi um cristão mestre da igreja primitiva dos primeiros séculos. E ele tinha um método de ensino que era totalmente alegórico. Então, tudo aquilo que ele pegava nas escrituras era uma alegoria. A alegoria, ela não está errada, porque Paulo usava alegoria também. Né? Quando você lê, por exemplo,
Paulo falando sobre Agar e Sara como duas alianças, aliança da promessa, da liberdade, que era Sara, e a aliança da escravidão, que era Agar, aquilo que ele está fazendo é uma alegoria. Está simplesmente usando aquelas pessoas como símbolos, né? Não quer dizer que uma era aquilo e a outra era aquilo outro. Era só uma alegoria. Só que esse Orígenes, ele pegou um exemplo de um outro filósofo judeu chamado Filo, e esse judeu ele pegou todo o Antigo Testamento e transformou o Antigo Testamento em alegoria. Então tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento é uma alegoria. Nada daquilo aconteceu como está escrito. Então aquelas histórias são apenas lições para a gente refletir. Elas não necessariamente aconteceram. E esse Orígenes, ele fez a mesma coisa, só que com a Bíblia toda. Enquanto um fez só pensando no Antigo Testamento, né, Orígenes fez para a Bíblia inteira. Então tudo virou alegoria. Então tudo passava a ser resultado da forma que a gente quisesse usar para interpretar qualquer coisa na Bíblia. Então, Jesus ter andado sobre as águas, esquece se aquilo foi real ou não. Só pensa de uma forma figurada, só pensa em você andando sobre os seus problemas, sabe? Você extrapola demais as coisas e aí perde a conexão com o sentido original. Então isso, a própria igreja acabou alimentando essa questão dos mitos, das lendas e superstições com seus próprios ensinos. Então, não dá para culpar as pessoas de pensarem assim, porque a gente teve séculos de história da igreja lidando exatamente com esses mitos, lendas e superstições como coisas reais, sem nenhuma evidência, sem nenhuma pauta. Tudo bem até aqui, pessoal? É para pensar? Agora pergunta para vocês, existe algum erro na Bíblia? Trouxe aqui alguns exemplos. Se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo de Gênesis, se você fizer uma leitura, você vai ter uma sensação de que está contando duas histórias da criação. Proponho que vocês façam isso em casa depois, mas eu já vou contar aqui. Se você percebe, Gênesis capítulo 1, que talvez seja o texto mais conhecido, né, porque a gente lembra lá dos dias e tudo mais, vem de uma forma. Eu vou pausar aqui, abrir a Bíblia no browser e vamos ver Gênesis capítulo 1. Vamos rapidamente passar para Gênesis capítulo 2. Né? Aqui, assim foram acabados os céus e a terra, tudo que neles há, e havendo Deus determinado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou de toda a obra e abençoou o sétimo dia. E aqui começa, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Beleza. Então, o Senhor Deus formou o homem da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Qual que é o problema desse versículo aqui? O problema é que esse versículo parece que está dizendo que o homem foi formado e depois a vegetação foi formada. Percebem? Porque ele está dizendo o seguinte, não havia nenhuma planta do campo sobre a terra, porque não tinha chovido. Então Deus formou o homem do pó da terra e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente. O que acontece? As pessoas pegam exatamente esse comecinho para dizer o seguinte, peraí, primeiro veio a vegetação e depois veio o homem, ou não tinha vegetação, Deus fez o homem e depois fez a vegetação.
Vocês estão entendendo? Parece uma discrepância aqui. Lá você vê, até volta aqui um pouquinho, para a gente poder comparar com o capítulo 1. Né? Aqui, que a terra produz relva, ervas que dêem semente, árvores, e tudo isso aconteceu, e esse foi o 3º dia. Então, aqui está dizendo que no 3º dia surgiram essas coisas. Vegetação, erva e tudo mais. Mas aqui está dizendo que não tinha nada. Né? Não havia nenhuma planta. Deus não tinha feito chover. Também não tinha ninguém para cultivar o solo. Tinha uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície. E aí então Deus foi e formou o homem do pó da terra. E agora, gente? Não parece que tem uma história de um lado com uma história do outro lado? Talvez para você nem pareça que seja diferente, mas tem muita gente que usa isso para dizer, ó, isso aqui é um erro na Bíblia, porque está contando 2 histórias a respeito da criação. E aí, Marquinhos? É erro ou não é? Tá certo ou tá errado, né? Seria a proposta aqui. Aqui a gente tem uma questão realmente de interpretação. Porque se você observar o 1º capítulo, qual que é o objetivo daquele 1º capítulo? É narrar uma sucessão de eventos. Tanto que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele teve o cuidado de colocar no 1º dia, no 2º dia, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º Deus descansou. Então, a preocupação dele era contar uma história ali na sequência. Ponto número 1. Ponto número 2. Isso que você vê aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Isso não foi escrito desta forma. Essa métrica de capítulos e versículos surgiu há muito tempo depois, lá na Idade Média. Então, Moisés não escreveu assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Ele não escreveu assim, ele escreveu uma sequência de eventos. Tá? E que depois alguém sistematizou isso em capítulos e versículos. Então, não se prenda à questão de que, mas é o capítulo 2 e o capítulo 2, porque isso aí é recente, entre aspas. Tá? Mas voltando para o cerne da questão. Enquanto a primeira parte está falando de algo global, da criação como um todo, este trecho aqui do segundo capítulo, ele está falando do aspecto do ser humano, onde ele estava situado. Então, onde Deus quis colocar um homem, ali precisava de um jardim para o homem viver. Então, não é que são 2 histórias, são 2 perspectivas da mesma história. Enquanto a primeira está falando do aspecto da criação como um todo, o segundo está falando da inserção do homem dentro dessa criação como um todo. É por isso que não são coisas diferentes. É a mesma narrativa, só que olhando por perspectivas diferentes. Deus vai criar um homem, vai ter que colocar esse homem em algum lugar. E naquele lugar, que era o lugar que Deus tinha determinado, precisava de relva, precisava de árvores, precisava de água, precisava de fruto. E o que Deus faz? Isso que a gente vê aqui. Ele vai e planta, um jardim e coloca o homem naquele jardim. Então não são 2 narrativas, como muita gente tenta dizer. São simplesmente perspectivas da mesma história. Uma falando no sentido mais global
e outra falando somente no sentido do homem. Faz sentido, gente? Então, como a pastora disse, é interpretação. As pessoas forçam uma interpretação que na prática não existe. É a mesma leitura, só que vendo de formas diferentes. Quer ver como que isso funciona? Se eu descrever esta sala sentado nessa mesa, eu vou observar umas coisas. Por exemplo, eu vou observar todos os assentos. E vou poder dizer tudo que está em cada assento. Se a pastora for descrever esta sala lá do fundo, a perspectiva dela vai ser diferente, porque ela não está vendo os assentos aqui na frente da mesma forma que eu estou vendo. Então, algum detalhe vai ficar diferente, mas não quer dizer que vai ficar errado. É que a perspectiva acaba sendo mudando, é diferente. Isso vai acontecer o tempo todo. Eu não vou passar pelos demais, mas eu vou comentar aqui, tá? Os cavalos de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 26, você vai ler um número de cavalos. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 25, você vai ver um número muito pequeno de cavalos. E aí você pergunta, mas quantos cavalos que Salomão tinha? 4.000? Que é o que está falando num texto? Ou é outro número que está falando no outro? Pensa aí, Marquinhos. Tá? O censo de Davi. Em Samuel e em Crônicas, um deles fala que quem estimulou Davi a fazer o censo foi Deus. E no outro está dizendo que foi Satanás. Mas quem que foi que estimulou, que provocou o desejo de Davi fazer aquele censo que depois foi uma loucura, porque veio uma praga, veio um castigo? Foi Deus, que é como está falando em um trecho, ou foi Crônicas, que está falando que foi Satanás? E aí, Marquinhos? Parece que você não esperava, né? E Mateus e João? Que Mateus fala que quem estava no sepulcro quando as mulheres chegaram era um anjo. E João fala que eram 2. E agora? Né? Um fala que é um anjo, o outro fala que eram 2 anjos. Isso aqui é até bacana da gente ver, porque, né, Mateus 28, 5, vamos correr lá rapidinho. Né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Então foi o anjo. João 20. Versículo 12. Vamos descer um pouquinho. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus. Tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Acabou a aula, pessoal. Então, parece que é engraçado, mas é exatamente isso. Mateus não está falando um anjo. Gente, presta só atenção. Eu vou voltar aqui só para a gente fechar esse assunto. Né? Prestem atenção no detalhe. Né? 28, 5. Né? Removeu a pedra. Aí está falando do anjo. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele não está dizendo, mas um anjo. Está falando, mas o anjo. Que o anjo é esse? O anjo que falou com elas. Somente um deles. Então, o que Mateus está dando destaque? Para o anjo que falou com as mulheres. E o que João está falando? João está falando da quantidade de anjos que haviam aqui.
né? Então, um pequeno artigo fez toda a diferença. E aí, o que muitos críticos tentam fazer? Forçar que aqui está falando de um, mas não está falando de um, está falando do anjo que conversou com elas. E foi esse anjo que disse, não tenha medo. E lá está falando que tinham dois, um sentado na cabeceira e outro sentado aos pés da onde Jesus deveria estar sepultado. Só para finalizar, tudo isso que que eu trouxe como exemplo, não tem somente esses, teriam muitos mais, mas a grande importância disso aqui é interpretações equivocadas é que causam todas as confusões que a gente vê. Tanto das pessoas que criticam, quanto das pessoas que deveriam apoiar, porque também interpretam errado e aí falam coisas que não necessariamente está escrito daquele jeito. Tá? E por que eu termino dessa forma? Porque daqui para frente a gente vai fazer muitos exercícios de interpretação. E vamos tomar o cuidado para a gente interpretar certo. Então, quando estivermos falando de ciência e fé, a gente vai recorrer para alguns textos das Escrituras. E é importante que a nossa interpretação, nossa aqui, ela tenha o cuidado de não estar equivocada para a gente não chegar em uma conclusão que não faz sentido. Tá bom? Porque esses exemplos que eu trago para vocês são exemplos assim. Mas e o dos cavalos? Os cavalos é simples. Um erro de cópia. O que isso quer dizer? A Bíblia é copiada. E os números, eles são fáceis de você... Quando fazer a cópia, você entender um número diferente. Isso acontece o tempo todo, gente. Coloca um número aí, alguém sempre vai te perguntar, isso aqui é um 4 ou é o quê? É 7 ou é 1? Né? Isso não acontece não. A minha letra não. Então, imagina a pessoa escrevendo em cerâmica, né? Em caco de barro, em pergaminho. Você acha que não tinha esse risco de acontecer? Um copista ler e achar que era 4 e colocou 2? Porque o 2 para a gente é fácil, mas a gente não está falando do nosso 2, está falando do hebraico daquela época. Que às vezes um ponto em cima, um ponto embaixo podia ser outra palavra. Então, só para fechar, então, não tem problema, não tem erro. Tudo pode ser explicado desde que a gente interprete da forma correta e não force uma interpretação que não existe. Tudo bem, gente? Ficou claro? Mas a gente vai voltar nesses assuntos aí no decorrer das próximas aulas. Então eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem, então, a gente começa uma temática falando sobre ciência e fé e vamos usar aí as escrituras para nos ajudar na solução desses problemas. Amém? Deus abençoe vocês.